amores, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro do mês de novembro, aqui do Escola do Ser. Eu estou muito feliz de compartilhar essa série de conteúdos que a gente está fazendo para vocês. São 4 cápsulas para a gente se aprofundar no assunto que é como recomeçar com leveza após grandes mudanças, né? Então a gente teve nosso primeiro encontro, onde a gente falou sobre acolher o que passou. Talvez ele seja o mais importante desse processo, né? Porque é onde vai dar um boom. Talvez, tá? Eu acho que todas essas 4 etapas que eu dividi para vocês, elas são importantes, mas porque fazem parte do processo, né? São etapas. Mas esse primeiro passo, ele, para mim, é o que dá uma expansão de consciência, assim, sabe? Boom, né? Faz aquele boom. Esse primeiro passo, normalmente, é onde você sente grandes transformações. Então, eu acho que de uma maneira geral, o primeiro passo dos nossos processos são os que a gente se conecta mais, porque não só de conexão, mas a gente sente mais o impacto, né, dessas transformações. Se você não assistiu, eu te convido a voltar lá para assistir, porque é uma sequência e faz muito mais sentido quando você acompanha a sequência. O segundo encontro, que foi de semana passada, a gente falou sobre observar e se reencontrar, né? Que para mim também é super importante essa etapa, e a gente fala ali muito sobre a capacidade da observação. A capacidade da observação é algo que eu sempre falo constantemente em tudo que eu aplico, né? Para quem não sabe, o meu trabalho todo é baseado no método DCC, que foi uma metodologia que eu desenvolvi, e dos exercícios mais importantes no método DCC, né, que na minha opinião não tem como a gente ficar sem, é desenvolver a capacidade de observação. Se você quer uma jornada de autoconhecimento, você vai se deparar com a capacidade de se auto-observar. E essa capacidade de se auto-observar, ela está em várias práticas, inclusive na meditação, né? Estou pensando no ano que vem soltar uma Escola do Ser Pro para a gente falar sobre meditação e camadas da mente. Então, vamos ver, eu estou namorando essa ideia, já dei aqui esse spoiler para vocês algumas vezes. E eu tô namorando muito essa ideia, é um assunto que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu também atendo como terapeuta Ayurveda, e uma das minhas especializações é saúde mental, né? Quem trabalha com autoconhecimento estuda saúde mental. Então, eu adoro poder estudar as camadas da mente e gostaria de compartilhar esse conteúdo, esses estudos com vocês. Isso vai ajudar muito a compreender como é o nosso processo de meditação. Me fala se você quer, eu já deixei um puta de um spoiler aqui, me fala se você quer, porque pode ser a nossa primeira versão do Escola do Ser Pro, né, que eu estou pensando em lançar uma Escola do Ser Pro, que vai ser um valor simbólico para a gente formar uma comunidadezinha mais exclusiva para a gente poder fazer esses estudos, né? Entender a meditação é algo surreal, né? E a gente vive com uma compreensão muito superficial do que é meditação hoje em dia. Eu gostaria de poder partilhar muito mais sobre isso com vocês, porque a prática da meditação dentro do autoconhecimento é essencial. Então, a gente precisa entender um pouco melhor do que isso, do que a gente vive aqui, né? Tanto é que eu, por ter dificuldade de explicar isso para vocês, assim, com pequenas cápsulas, nem tenho colocado tanta meditação assim no canal aqui, mas vou começar a colocar mais, e estou pensando em várias ideias diferentes para isso. Me fala aí se vocês gostaram da ideia. Vamos voltar aqui para o nosso encontro de hoje, do qual a gente vai falar sobre reconstruir com intenção. Acho que essa etapa é uma etapa um pouco mais evoluída do processo, né? A gente, toda vez que entra em um tema do mês novo, vocês vão ver que tem uma jornada. Esse é o objetivo, né? Vocês acompanharem esses encontros e poderem ir se refletindo sobre cada etapa. E a gente agora fala sobre a reconstrução com intenção, né? Então, a gente falou sobre acolher o que passou, extremamente importante,
que a gente vai falar sobre grandes mudanças, o renascimento, a morte para o renascimento. Falei muito sobre morte naquele primeiro encontro. E no segundo encontro a gente falou sobre observar e se reconstruir, né? Se reencontrar, desculpa, observar e se reencontrar, que é uma etapa super importante para te gerar expansão de consciência, né? Consciência do momento presente em que você está vivendo. E hoje a gente vai falar sobre reconstruir com intenção. Tô com minha colinha aqui, gente, senão eu acabo esquecendo o nome de todas as coisas que eu criei. Então, antes da gente começar a falar sobre a reconstrução com intenção, eu quero dar 2 recados muito rápidos, eu dou sempre, mas eu preciso dar novamente. Se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, você tem que ouvir esses recados, porque depois você vai vir me bombardeando com um monte de informação, né? Então é a minha forma de me proteger de bombardeios de informações. O primeiro deles é que o Escola do Ser é uma comunidade onde a gente fala sobre autoconhecimento. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link está aqui embaixo, é um grupo no WhatsApp, onde lá eu divulgo de primeira mão tudo que está acontecendo dentro da Aldeia do Ser, que é o meu espaço onde eu mentoro com diversas ferramentas de jornadas de autoconhecimento para as pessoas, tá bem? E lá você tem um acesso muito próximo a mim mesmo, eu consigo te acompanhar e a gente consegue conversar. É claro que não é um acompanhamento individual, tá longe de ser, até porque eu não posso fazer isso pelo WhatsApp, mas é um espaço onde a gente consegue trocar com muito mais facilidade. E você consegue trocar com as pessoas que também acompanham a Escola do Ser, né? Então vem fazer parte da comunidade, é muito legal, tá bom? E o segundo recado, tão importante quanto, é que a comunicação, ela é limitada, né? Eu posso falar a mesma coisa com diversas palavras e eu vou atingir públicos diferentes. Eu adapto a minha linguagem quando eu vou fazer um atendimento individual para as pessoas. Eu tenho que adaptar minha linguagem. Eu vou adaptar minha linguagem para um homem que é diferente de atender uma mulher, entende? Uma mulher que gosta de uma linguagem mais espiritualizada, ou uma outra pessoa que gosta de uma coisa mais prática e funcional. Eu tenho que adaptar minha linguagem porque esse é o meu papel como terapeuta. Mas aqui no Escola do Ser, eu falo livremente, tanto é que os temas estão muito associados com aquilo que eu estou vivendo, né? Então, a gente está falando sobre renascimento, praticamente, né? Sobre grandes mudanças nesse mês de novembro. Mês passado, eu pari, eu tive minha primeira filha, eu tô vivendo meu puerpério, então, assim, tô no meu pós-parto, muitas mudanças estão acontecendo, então eu consigo estar muito conectada com isso, com esse tema, para poder compartilhar aqui com vocês, né? Então, a Escola do Ser é um espaço onde eu falo livremente sobre aquilo que faz sentido para mim, né? E da forma como faz mais sentido para mim. Se de alguma forma o que eu tô falando te agride ou é muito estranho para você, entenda que não tem problema isso. Que eu poderia falar de outras formas que não iriam te agredir ou não iriam te causar esse estranhamento. O que eu convido você a fazer é procura uma outra pessoa que tem uma linguagem muito parecida com a sua, que você consiga compreender melhor, mas não desista da sua jornada de autoconhecimento. Agora, se de alguma forma eu falo alguma coisa que te gera uma curiosidade, ou nossa, interessante, qualquer coisa do tipo, nesse sentido, fica, porque você com certeza está no lugar certo. E as reflexões que eu vou fazer aqui com você hoje, elas perpetuam durante uma semana, que é o tempo ideal para você ficar digerindo essas reflexões, para na semana que vem a gente dar mais um mergulho profundo. Então, por isso que eu dividi os temas da Escola do Ser por mês, né? E a gente vai fazendo cápsulas de mergulho. Só aqui no Escola do Ser você já consegue ter uma grande evolução na sua jornada de autoconhecimento. Então, eu te convido a vir fazer parte e acompanhar essa sequência de encontros. Agora vamos para o que interessa, que é o tema de hoje, para a gente falar um pouquinho dele com mais profundidade, tá bem? Agora que a gente acolheu o que passou, que foi o que a gente falou sobre no nosso primeiro encontro, que a gente teve consciência do momento presente, que foi o que a gente conversou um pouco sobre o nosso segundo encontro, né? Quando eu trouxe para vocês o assunto um pouco de reconhecer as coisas, as mudanças, até a vulnerabilidade que existe ali, é estar no momento presente, observar, né? Falei muito sobre a observação sem julgamento, é o momento presente.
Chegou a hora da gente reconstruir com intenção. E aqui, gente, presta atenção, a sua escolha, a sua forma de enfrentar o novo é o que literalmente vai ditar como você vai experimentar o que está por vir, o futuro, né? Então, uma mente que está alinhada com o seu corpo e com a sua alma, né? Pensa, uma mente, que é aquela que vai conduzir o seu corpo e a sua alma, né? Que está alinhada com a sua alma e com o seu corpo, com a sua essência, ela vai olhar para frente de uma forma grandiosa, muito mais positiva. Eu não estou te convidando só a ser uma pessoa positiva, eu estou te convidando a enxergar a grandiosidade que existe ali na frente, né? Tudo que a gente experimenta, existe algo grandioso que está ali para ser olhado, né? Em tudo que a gente experimenta, de fato, essa é uma verdade, tá? Então, quando você se alinha, né? Corpo, mente, alma, você começa a experimentar a vida com essa grandiosidade. Pode me criticar e tal, ou se você tiver muitas dúvidas sobre o que eu tô falando agora, vamos dizer assim que fica melhor, bota aqui nos comentários que a gente conversa sobre, tá? Não é o tema do nosso encontro de hoje, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas como a gente decide olhar para o que está por vir, né? Então a gente acolheu muito o passado, né? Nesses nossos encontros anteriores, a gente entendeu que a morte para o renascimento, ela precisa ser olhada, a gente precisa olhar a morte, para depois que a gente se despede dessa morte, que a gente tira o aprendizado que a gente precisa tirar da morte, né? A gente vai começar a se aventurar no futuro, vamos dizer assim, se aventurar no que está se apresentando para frente, né? É basicamente assim, tá? O que está se apresentando, o novo começa a se apresentar, né? Você acolhe o velho, você se despede do velho, você deixa aí aquilo que não faz mais sentido para você, e o novo começa a se apresentar. E quando o novo começa a se apresentar, ele vem também com um caldeirão de insegurança, de medo, porque é uma área desconhecida, né? É como se eu estivesse entrando numa estrada que eu não conheço. Você faz o quê? Vai devagar. E tá tudo bem. Pode ir devagar, não precisa correr, não tô aqui dizendo que você tem que correr, muito pelo contrário, desfrute, contemple dessa nova estrada. Vai observando cada passo, vai sentindo cada emoção, vai sentindo a beleza que existe ali, vai se integrando em cada nova aventura. Porque a vida é sobre isso, sobre se aventurar, sobre experimentar a beleza que existe no novo, que se apresenta para você, né? É um mar de possibilidades que está na sua frente, né? E dentro de você também, então, infinitamente tem um mar infinito de possibilidades. Então, quando a gente decide começar, né, a construir algo novo com intenção de quê? De amor, intenção de enxergar o belo, intenção de desfrutar das grandiosidades que existem e experimentar as novas possibilidades, você começa a aproveitar o belo que existe a cada novo passo que você dá. Então, os desafios, né, eles se tornam muito menores porque você começa a se relacionar com eles de uma forma diferente. É um pouco do que a gente vai falar no nosso próximo encontro, tá? Isso. Só que aqui eu quero deixar claro para vocês que o que acontece nos processos de transformações das pessoas que são mais inconscientes, elas começam a ficar, por exemplo, vamos falar sobre um pós-parto, né, de uma pessoa mais inconsciente, tá? Que está vivendo, se questionando de todas as dificuldades que ela enfrenta ali diante dela, né?
ela vai ficar muito apegada nos problemas e sempre vai ficar se questionando por que isso está acontecendo comigo, por que aquilo, por que não sei o que, por que não sei o que, eu gostaria de estar vivendo aquilo que eu vivia antigamente, e fica se presa ao passado, que era daquele jeito, e meio que brigando contra o novo que se apresenta, porque o novo vai se apresentar com desafios também. O passado tem muito menos desafios porque você aprendeu a lidar com eles, entende? E você aprendeu a tirar a grandiosidade que tem ali. Mas o novo também tem grandiosidade. Só que para você aprender a grandiosidade do novo, você precisa experimentar. Então você tem que olhar para esses desafios e falar, não, calma. Tem uma mente firme, né, uma mente forte, ela que é uma mente que está alinhada com o corpo, com a mente, com a alma, essa é uma mente forte, ela vai olhar e vai falar assim, tá bom, entendi, deixa eu perceber o que tem aqui, deixa eu entender o que eu tenho aqui, deixa eu me dar esse espaço, deixa eu acolher isso dentro de mim, deixa eu viver isso dentro de mim, deixa eu enxergar a grandeza que existe aqui. E essa reconstrução com intenção é exatamente esse processo de olhar e falar assim, nossa, deixa eu ver com amorosidade esse novo que se apresenta para mim. Então vamos lá, eu não sabia cuidar de um bebê recém-nascido, estou aprendendo. É diferente? É diferente de tudo que eu já vivi, eu quase nunca tive um bebê no colo. É amamentar, eu sabia? Não, nunca tive filho. A gente se prepara, a gente tem informação, a gente estuda, isso facilita muito o processo. Mas quando a gente coloca a intenção amorosa nas experiências novas que a gente vai viver, a gente vive isso com oportunidade de grandeza. Entende o que eu quero falar para vocês? Vou deixar essas provocações aqui para vocês pensarem, refletirem sobre elas. E nos nossos 2 últimos encontros, eu fiz uma prática de exercício com vocês, que eu trouxe 2 questionamentos. E como que eu orientei vocês a fazerem? Estarem no cantinho de vocês, no quarto de vocês, pegarem um momento de reflexão de vocês ali, conectados com vocês, e expressarem as respostas a essas 2 perguntas da forma como faz mais sentido para vocês estarem conectados. Significa que se você é bom em escrita, escreve, se você faz poesia, escreva em forma de poesia, se você gosta de falar, grava áudio, se você gosta de pintar, pinte para expressar essas respostas, se você gosta de desenhar, desenha, entende? Então eu vou dar aqui as 2 perguntas, de novo, igual a dinâmica das 2 encontros anteriores, vou dar as 2 perguntas e vocês respondam da forma como faz mais sentido para vocês, tá bem? Então, vamos lá, a primeira pergunta é, o que quero levar comigo dessa fase? O que quero levar comigo dessa fase? E a segunda pergunta é, que atitudes, hábitos ou pensamentos quero transformar? Que atitudes, hábitos ou pensamentos quero transformar? Eu espero de verdade que esse exercício de poder estar ali, refletir, escrever, ouvir o encontro e fazer essa prática, sentir essa reflexão dentro de você, esteja te ajudando bastante, né? Porque 7 dias, né? A gente solta cada cápsula de encontro do mês toda terça-feira, então ele tem 7 dias para ficar se reverberando dentro de você, é o tempo ideal para você digerir essas informações e essas pequenas provocações que eu faço aqui, porque elas vão ficar ali no teu inconsciente trabalhando, para você se aprofundar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. E no nosso encontro de semana que vem, a gente finaliza esse tema do mês de novembro com grandiosidade. Eu espero que você possa se encontrar comigo lá, e eu vou estar muito animada, e estou muito animada em dividir essa série de conteúdos com vocês. Beijo grande e até semana que vem. Tchau!